Boa tarde, queridos amigos da Associação Espírita Fé e Caridade. É com muita alegria que a gente está junto com vocês, a nossa amiga Marlete de Brusque. Obrigada, Marlete, por aceitar o convite. É da Sociedade Espírita Eurípides Barçanufo, mas uma amiga de longa data, de muitas existências, que a gente vem caminhando junto e cada vez mais juntos com Jesus nessa abençoada doutrina espírita. Eu queria fazer um agradecimento em especial às queridas amigas do grupo Flores do Bem, que estão sempre conosco em todas as doutrinárias, em especial da terça-feira à tarde. Muito obrigada, amigas queridas, pelo incentivo, pelas palavras que vocês sempre dão depois das doutrinárias, dando um feedback, mostrando o quanto vocês estão curtindo. Nós vamos começar com a nossa leitura. Eu escolhi uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e Achareis. Particularmente para mim é um dos poemas mais lindos que eu já vi. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos aquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirarei vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vós inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios nos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou do que vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tens necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Com Jesus, então, em nossos corações, nos unimos neste único pensamento de gratidão ao Pai pelas bênçãos dessa existência, deste corpo físico, e ajuda-nos, Senhor, a compreender as necessidades do dia a dia que nos cercam, aquelas que nascem dos nossos corações, aquelas que nos cercam nas dificuldades da família, do trabalho e da vivência. Ajuda-nos, Senhor, a ter coragem, fé e esperança. Assim seja. Passamos para vocês, então, a nossa amiga Marlete. Repetindo para quem entrou agora, Marlete trabalha na Sociedade Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Brusque. O tema hoje será Bem-aventurados os misericordiosos. Muito obrigada, Marlete, são todos seus. Obrigada, Fabiana. Olá a todos vocês, meus irmãos, meus amigos. É com muita alegria e gratidão que aqui estamos. Agradecemos a casa pelo convite, na pessoa da Fabiana. Agradecemos a vocês por aceitarem nos receber em seus lares virtualmente, para que possamos refletir um pouco mais acerca do Evangelho de Jesus. E aproveitando, eu gostaria também de parabenizar a casa, a Associação Espírita Fé e Caridade, pelos 104 anos de trabalho com Jesus, de trabalho no bem. Parabéns
a todos os trabalhadores que incansavelmente lutam, fazendo o seu melhor. Que venham muitos e muitos anos de trabalho no bem com Jesus. Então, nós gostaríamos de iniciar relembrando uma história que está no livro Boa Nova, em que Humberto de Campos nos conta que depois que foram difundidas as primeiras pregações do Evangelho de Jesus, muitos enfermos, muitos doentes, muitos derrotados da sorte enchiam as ruas de Cafarnaum em busca do Mestre. Eles vinham de várias aldeias perto da Galileia, do Lago da Galileia, como Betsaida, Corazim, Dalmanuta, enfim, de várias regiões. E, como é normal, os discípulos procuravam também, eram muito procurados por essa turba de sofredores pela proximidade que eles mantinham com o seu mestre. Então, era natural que eles fossem também muito visados, muito procurados. E então, naqueles primeiros dias de apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Levi, que foi um dos a quem Jesus convidou para segui-lo, ele era um publicano, um cobrador de impostos e era também muito inteligente. E esse grupo, então, foi em busca de mais esclarecimentos acerca do Evangelho de Jesus, para que eles pudessem trabalhar com ele no bem e serem, assim, mais assertivos, mais coerentes com esse Evangelho. Levi achou aquela atitude muito estranha desses infelizes e lhes disse que o novo reino congregaria, assim, os corações de boa vontade que desejassem irmanar-se como filhos de Deus. Mas o que poderiam fazer eles na situação em que eles se encontravam? E foi assim, apontando um a um as dificuldades daqueles aos quais ele conhecia, e como que dizendo assim da sua impossibilidade de trabalharem com Jesus diante das suas dificuldades. E só então esses pobres e infelizes se deram conta das suas limitações, das suas dificuldades, deficiências, e por isso foram tomados de uma profunda e infinita dor. E aí, muito tristes, infelizes, cabisbaixos, desalentados, eles se retiraram da casa de Levi. Mas, afinal, naquela tarde ainda, Jesus pregaria novamente no monte. Quem sabe ele teria alguma mensagem de que eles necessitavam. Logo em seguida desse acontecimento, Jesus também chega à casa de Levi. E assim que ele chega, Levi, ingenuamente sorrindo, lhe relata o que havia ocorrido pouco tempo antes com aquele grupo de infelizes. Como que, dizendo, veja só, que absurdo a ideia desses pobres infelizes, e narrou tudo o que havia acontecido, e no final ele encerra sua narrativa com a seguinte frase: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Jesus, então, com o seu profundo desvelo, característica dele, bate no ombro de Levi e lhe diz que precisamos aceitar, sim, a colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para os tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boa nova, visto que eles estão bloqueados, obscurecidos, digamos assim, pelos prazeres da matéria, pelo orgulho, pelo egoísmo. E assim, então, Jesus
sobe um monte onde já uma turba o esperava para ouvi-lo. Um grande número de sofredores já estavam aguardando Jesus para suas pregações daquela tarde. Deixando assim perceber, ao se dirigir ao monte, que ele falaria aos oprimidos, aos sofredores, aos vencidos do mundo, e também como que querendo esclarecer o espírito de Levi, pela primeira vez, Jesus pregou as bem-aventuranças, que todos nós conhecemos tão bem. E hoje, então, a nossa proposta é refletirmos um pouco sobre a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Nessa parte do Sermão da Montanha, além de todos os outros ensinamentos, nós percebemos implícita a lei de causa e efeito, uma vez que após cada bem-aventurança, observamos que Jesus nos traz uma consequência para a mesma, evidenciando assim a justiça e o amor de Deus. Mas então, o que é ser misericordioso? Misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Segundo a etimologia da palavra, a expressão misericórdia tem origem latina e é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração, ter compaixão do coração. Significa ter capacidade de sentir aquilo que o outro sente, de aproximar os nossos sentimentos do sentimento do outro, é ter solidariedade com as pessoas, ou seja, é colocar o coração na miséria alheia. Ser misericordioso é compadecer-se das misérias alheias, tanto materiais quanto espirituais. No nosso estágio evolutivo, nós já conseguimos mais facilmente nos compadecer das misérias materiais. Quando vemos as catástrofes ocasionadas pelas enchentes, pelos terremotos, pelos incêndios, furacões, enfim. Entendemos e nos apiedamos diante das estatísticas da fome, da miséria, do desemprego, da saúde, da falta de moradia. Ser misericordioso é condoer-se destas e de tantas outras misérias que nós vemos continuamente no nosso dia a dia, frequentemente. Então, com essa preocupação em colocar o coração na miséria alheia, nós precisamos também atentar para um pequeno detalhe. Na visão da doutrina espírita, a misericórdia, ela não é passiva, mas ela denota e pressupõe uma ação. Rodolfo Caligares, escritor espírita, no livro Sermão da Montanha, nos diz o seguinte: que misericórdia é apiedar-se das crianças órfãs ou abandonadas, interessando-se pela sua sorte e contribuindo, como e quanto seja possível, para que tenham um lar que as eduque e prepare para serem úteis a si mesmas e à sociedade. Assim como olhamos os velhinhos desamparados, oferecendo-lhes um abrigo, onde possam aguardar serenamente que a morte venha libertá-los das vicissitudes terrenas. Nos dias atuais,
O que não nos falta são situações que nos despertam sentimentos de compaixão, de piedade. Mas que essas situações não nos levem apenas ao choro compassivo, mas sim à ação no bem. Em socorro àqueles que sofrem e que muitas vezes estão bem pertinho de nós. E nós não os percebemos, não observamos. Na parábola do bom samaritano, Jesus nos traz um grande ensinamento acerca da misericórdia. Essa parábola foi dita por Jesus em resposta a um questionamento feito por um doutor da lei, em que ele pergunta a Jesus: o que deveríamos fazer para herdarmos a vida eterna? E Jesus lhe devolve respondendo com duas perguntas. O que está escrito na lei? Que lês? Como lês? Ao que então o doutor da lei responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, então, percebendo naturalmente as intenções daquele que o questionava, respondeu, acrescentou a ele: respondeste bem, faze isto e viverás. Como a nos dizer que não basta conhecermos o Evangelho, é fundamental, é preciso, é urgente vivenciá-lo. A intenção do doutor da lei nesses questionamentos a Jesus era testá-lo, a fim de que ele desse uma resposta mais objetiva aos seus questionamentos e assim ele pudesse contestar as respostas de Jesus, já que ele era um profundo conhecedor da lei de Moisés. Então a ideia dele era contestar as respostas de Jesus, mas Jesus obviamente percebeu essa intenção no doutor da lei. E o doutor da lei, então, tentando justificar esse seu entendimento acerca da interpretação da lei, de que nem todos eram dignos de ser amados, ele pergunta a Jesus: quem é o próximo? E aí Jesus, então, conta a parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos e que é belíssima em todo o seu alcance. A cada vez que lermos, que estudarmos essa parábola, mais ensinamentos nós vamos retirar. Essa parábola nos mostra, basicamente, como deve ser a nossa relação com Deus e com o próximo. Nos exemplos do sacerdote, do levita e do samaritano. E ao finalizar essa parábola, Jesus responde ao doutor da lei com outra pergunta. Quem ali se tornou o próximo do homem caído? Quem ali havia cumprido a lei, agido de acordo com a lei? Ao que ele, então, o doutor da lei é obrigado a admitir e responder que é aquele que agiu com misericórdia para com o irmão caído à beira da estrada. Jesus sintetiza ali nessa parábola que a verdadeira adoração a Deus na nossa experiência religiosa, ela se expressa através da misericórdia para com o próximo, fazendo dele, do próximo, o altar da nossa adoração, das nossas adorações, amparando, consolando, acolhendo, tratando, curando a todo irmão que encontrarmos em nosso caminho necessitado de auxílio, da mesma forma como também nós gostaríamos de ser tratados. Mas além das misérias físicas, nós temos também as misérias morais. Talvez
as mais difíceis de olharmos e agirmos com misericórdia. Muitas vezes, por trás das aparências da opulência, do poder, das facilidades materiais, existe alguém extremamente ferido na alma, machucado, sofrido internamente, e que se encontra na mesma condição daquele homem caído à beira da estrada da parábola do bom samaritano. Se nós achamos difícil enxergar essas dores atrás das aparências da vida material, do orgulho, do egoísmo, que dirá sentirmos piedade, compaixão e sermos misericordiosos para com os criminosos de toda sorte, para com os inimigos? E aí, nós trouxemos um trecho de uma fala de Emmanuel, que está no livro Coragem, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a mensagem de Emmanuel está intitulada Misericórdia Sempre. Que nessa mensagem, Emmanuel nos relata uma continuação, um segundo ato, digamos assim, dessa parábola do bom samaritano, que Jesus conta especificamente aos seus discípulos, quando ele percebeu e ouviu os seus comentários, os seus julgamentos, acerca dos personagens do sacerdote e do levita na parábola do samaritano, que ele havia contado, relatado há pouco tempo. Então, Emmanuel diz o seguinte, nesse trecho dessa mensagem, Misericórdia Sempre. Em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, a lição de misericórdia tem raízes profundas. Quem passasse irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da profissão. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem. Perante as leis da vida, e tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente as mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se lhe não esmorecessem as energias na tarefa do bem. E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou. Para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos. Mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Emmanuel. Quando nós já não tivermos mais nenhuma condição de auxiliar alguém, seja assistindo materialmente, por palavras, acolhendo, ou dando um simples abraço, que agora está realmente difícil, impossível, né? Simplesmente ouvindo, emprestando os nossos ouvidos a alguém, ainda que tivéssemos todos esses impedimentos, nenhuma forma de ajudar algum irmão necessitado, nós ainda teríamos um instrumento valiosíssimo e que está ao alcance de todos nós, indistintamente.
que é a oração. A prece sincera e profunda a algum irmão necessitado. Então, ainda que não tivéssemos nenhuma condição de ajudar, ainda temos e sempre teremos, em primeiro lugar, esse instrumento da oração. Então, agora fica a pergunta: como desenvolver, afinal, esse sentimento de misericórdia? Todos entendemos a importância desse sentimento, mas como, afinal, desenvolvê-la? O olhar misericordioso indica o quanto nós temos conseguido nos aprofundar realmente na nossa experiência com Jesus. O quanto temos olhado para dentro de nós mesmos, identificando as nossas imperfeições, levando luz às sombras que todos nós ainda trazemos dentro de nós. Se nós olharmos para as nossas vidas, para o nosso comportamento, e não identificarmos em nenhum momento a necessidade de que o outro tenha misericórdia para conosco, das duas, uma. Ou nós já somos espíritos puros, e aí naturalmente já seremos misericordiosos, o que então, essa hipótese nós já podemos descartar. Ou então, nós não temos a menor noção de quem nós realmente somos. E por isso essa dureza, essa intransigência, essa intolerância com relação ao outro. Hoje, nos nossos dias, nós vemos, infelizmente, essa dureza, essa intolerância, essa intransigência muito presente na nossa sociedade. Basta olharmos um pouquinho para o que há nas redes sociais. Uma total intransigência, desrespeito, enfim, que nos deixa tristes diante ainda desse desconhecimento de si mesmos, do ser humano, de nós enquanto seres humanos. Porque ainda insistimos em olhar para o outro, olhar para fora, quando deveríamos estar olhando para dentro de nós mesmos. Quando, então, nós começarmos a atentar a essa necessidade de olharmos para as nossas imperfeições, para os nossos defeitos, nós reconheceremos a necessidade de que o outro seja misericordioso para conosco, porque nós somos ainda imperfeitos, nós erramos e necessitamos da misericórdia alheia. Então, quando nós nos damos conta disso, de que também somos necessitados de misericórdia, somos imperfeitos, erramos, temos 1001 imperfeições ainda. Naturalmente, como consequência dessa consciência que nós adquirimos de nós mesmos, de quem somos, nós começaremos a olhar para o outro com misericórdia. Entendendo, afinal, que todos nós somos irmãos em busca da evolução. Colocando em prática esse grande senso de justiça que Deus colocou em nós. Sabermos exatamente como nós gostaríamos de ser tratados. Ou seja, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse por mim. É esse senso de justiça que vai começar, então, a falar mais alto naturalmente. E reconhecendo as minhas necessidades de misericórdia, naturalmente eu vou olhar também para as imperfeições, para as dificuldades do outro, com esse olhar mais misericordioso. Porque também eu preciso desse olhar. O autoconhecimento, então, é esse
caminho que nos levará a esse patamar de evolução. Não há outro. Entendendo, no entanto, que esse autoconhecimento é um processo. Não vai acontecer do dia para a noite, nem numa única encarnação. Não vamos nos iludir nesse sentido. É um processo. E precisa ser entendido e vivenciado por nós como uma atividade diária. Precisa ser a nossa meta, o nosso objetivo de vida. É buscar esse autoconhecimento. Saindo da superfície acerca do conhecimento de nós mesmos e nos aprofundando. Porque tem muita coisa a mais, além daquilo que nós enxergamos habitualmente. Precisamos sair dessas avaliações generalizadas de que, eu sou orgulhosa, eu sou egoísta. Sim, com certeza. Mas eu preciso olhar para o meu dia a dia, para os eventos do meu dia a dia. Em que momento eu estou sendo orgulhosa? Em que situação? Em que momento eu fui egoísta? E isso eu vou tendo como uma meta de vida, como um comportamento. Precisa ser um comportamento que busque o autoconhecimento. Então, eu vou começar a prestar atenção nas minhas reações, nos meus sentimentos, dentro dos meus relacionamentos. Relacionamentos que são essa grande escola da vida. Porque prestando atenção como eu reajo ao que o outro diz, ao que o outro faz, o que me incomoda, me perguntando por que isso me incomoda. É aí que eu vou descobrindo, obtendo essas respostas acerca de mim mesmo, de quem eu sou. Emmanuel já nos diz que o outro é o meu espelho. Os defeitos que eu vejo no outro e que me incomodam são os defeitos que eu ainda trago em mim. É uma realidade. Então eu preciso prestar atenção. O que me incomoda? É isso? Por quê? Por que isso me incomoda tanto? Ainda que eu não obtenha a resposta no momento, mas preciso continuar olhando, continuar prestando atenção. E aos poucos eu vou encontrando as respostas. Então nós precisamos viver com esse objetivo, de buscar o autoconhecimento. Colocar realmente em prática aquilo que Santo Agostinho nos deu como exemplo. Toda noite fazer aquela reflexão, e eu diria ainda mais, a todo momento, estarmos atentos em nós, olharmos para dentro de nós mesmos. E, aliás, eu gostaria de deixar aqui uma sugestão para quem gostaria de se aprofundar no autoconhecimento. Tem um grande expositor espírita, psicólogo junguiano, Marlon Reikdal, talvez muitos de vocês conheçam. Ele é de Curitiba, mas agora, nesse período de pandemia, ele fez umas lives que são como que um curso de autoconhecimento, em busca do autoconhecimento. Vai para dentro. Vai para dentro é o nome que ele deu a esse curso. São vários vídeos, várias lives que ele foi fazendo e que nos elucidam muitas dúvidas, nos ajudam a entender o nosso psiquismo, a nossa mente, a forma como a gente responde a esses estímulos externos. É muito bom. Recomendo a todos vocês que queiram buscar. Ele tem palestras maravilhosas também dentro da doutrina espírita, é palestrante internacional, inclusive. Vale a pena dar uma olhada. Com certeza ajudará muito, assim como ajudou a mim. Então, fica aí uma sugestão por experiência própria. Então, identificando, seguindo aqui na nossa exposição, identificando as nossas imperfeições, nós vamos conseguir também identificar a misericórdia divina na nossa vida. Valorizando as oportunidades que nos são dadas no lar, no trabalho, na vida social,
na casa espírita a qual frequentamos, trabalhamos, servimos, estudamos. E aí nós vamos perceber, então, a presença dessa misericórdia divina, e entendendo que todos os desafios que nós enfrentamos na vida são e sempre serão a expressão dessa misericórdia divina, pela oportunidade de educação, de redenção que nos traz. Então, nós conseguimos melhor perceber também a presença da misericórdia divina na nossa vida. Lembrando sempre, sem nos esquecer, isso é muito importante, que nós precisamos, primeiramente, ser amorosos e misericordiosos para conosco mesmos. Uma vez identificando as nossas imperfeições, não podemos cultivar culpa pelas eventuais sombras que ainda trazemos, pelas imperfeições, pelos defeitos. Entendendo que somos responsáveis, mas não culpados. Somos responsáveis pela escolha que fizemos, pelas escolhas que fizemos e que nos levaram a ser quem somos hoje. Então, nós somos responsáveis, mas não culpados. Isso é muito importante para que nós não entremos nesse equívoco do cultivo da culpa que Joana de Ângeles tanto fala nas suas mensagens. Então, para que nós possamos amar o outro, ser misericordioso com o outro, precisamos primeiramente ser também conosco mesmos. Nós temos no livro Memórias do Padre Germano, um livro belíssimo, creio que muitos já devem ter lido também. A história do Padre Germano é um exemplo de como ser misericordioso. O Padre Germano conseguia ser misericordioso com os seus inimigos. Ele conseguia convertê-los, principalmente pelo seu exemplo, pela sua conduta. E, se necessário, ele usava a palavra, assim como Jesus recomendou aos seus apóstolos. Ele tinha consciência das suas imperfeições também, da sua necessidade de redenção, e por isso ele conseguia ser misericordioso, justo, não cedendo às imposições dos seus superiores, mantendo os seus princípios, mantendo-se firme nos seus princípios de justiça, de caridade, sendo realmente misericordioso com aqueles que sofrem e principalmente com os seus inimigos. Então, recomendo também esse livro para quem não leu ainda, é belíssimo. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, nos disse Jesus. Aquilo que fizermos ao outro, receberemos. Essa é a lei. Sabendo que ainda como somos espíritos em começo evolutivo e imperfeitos, ainda muito sujeitos a erros, de que maneira mereceríamos a misericórdia divina, se não pela misericórdia que usarmos para com o outro, para com o próximo? Então, nós precisamos realmente reconhecer as nossas necessidades de misericórdia através desse autoconhecimento, que se faz mais do que nunca urgente e necessário. Toda essa pandemia, esse vírus, nós já sabemos, tem esse propósito de nos levar a refletir acerca de nós mesmos, dos nossos valores, dos objetivos da nossa vida, de quem nós somos, afinal. É um convite que a vida nos faz de irmos para dentro de nós mesmos e pararmos de viver para fora, para o externo, preocupados com o outro, com a vida lá fora, e esquecemos
de olhar para dentro da nossa casa mental, para quem somos. Então, o momento é propício para isso. Aproveitemos essa lição que a vida nos traz nesse momento. É como que gritando a cada um de nós: para, olha para você, olha para a sua vida. O que você tem feito de você, da sua vida? E para encerrar, eu queria deixar para a reflexão de todos nós um pequeno trecho de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Abrigo, psicografia também de Francisco Cândido Xavier, e o título dessa mensagem, desse comentário de Emmanuel, chama-se Cumprimento da Lei. Ele faz um comentário acerca dessa passagem do Evangelho de Mateus: não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Então, nesse pequeno trecho, Emmanuel diz o seguinte: é por isso que, da manjedoura simples à cruz da morte, vemo-lo no serviço infatigável do bem, empregando a compaixão genuína por ingrediente inalienável da própria mensagem transformadora. Fosse subtraindo a Madalena à fúria dos preconceitos da sua época, para soerguê-la à dignidade feminina, ou desculpando Simão Pedro, o amigo timorato que abdicava da lealdade à última hora. Fosse esquecendo o gesto impensado de Judas, o discípulo enganado, ou buscando Saulo de Tarso, o adversário confesso, para induzir-lhe a sinceridade a mais amplo e seguro aproveitamento da vida. Então, meus irmãos, eis aí o exemplo do nosso Mestre Jesus. Que possamos segui-lo em busca do desenvolvimento da misericórdia em nós mesmos. Muita gratidão a Jesus e a todos vocês. Obrigada, querida amiga Marlete. Um abraço fraternal a todos os amigos da Sociedade Espírita Eurípides Barçanufo, de Brusque. Obrigada. Que a misericórdia se faça presente em nossos corações. Queríamos um breve lembrete que semana que vem a Associação Espírita Fé e Caridade vai estar fazendo 104 anos. E nós estaremos no dia das nossas reuniões doutrinárias, às segundas e quintas, às 20 horas, e terças, 15 horas, prestando uma homenagem singela à nossa casa e a todos nós que compomos essa casa de amor, de fé e de caridade. Em nome de Jesus, nós encerramos então a doutrinária da tarde de hoje, emanando os nossos melhores sentimentos a todos os corações que se sintam solitários, desgostosos, descrentes, que possam sentir a presença de Jesus, com Jesus em nossos corações, com o seu Evangelho no nosso cotidiano. Não há tempo para que nós nos desesperemos. Temos dificuldades, podemos ter momentos tristes, algumas lágrimas possam e devem rolar sobre os nossos rostos, mas com Jesus nós caímos e levantamos e continuamos a caminhada que é segura e é em direção a Deus nosso Pai. Obrigada, Senhor, e assim seja.